trouxe aqui, a cada um que se esforçou para trazer o melhor. Senhor, em nome de Jesus, multiplica a tua bênção sobre cada um, em nome de Jesus. Te louvamos, te agradecemos pelo privilégio de trazer aqui, ó Deus querido, tudo aquilo que temos, ó Deus querido, no teu altar. Recebe, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, ainda de pé, queridos, querendo ganhar todo o tempo, quero que, por gentileza, em honra, recebemos com muito carinho pastor Luciano Subirá. Vamos dar um aplauso ao Senhor em honra, por gentileza. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Faz a melhor cara de crente que você puder para o vizinho ao lado. Fala para ele: papai vai te pegar de jeito hoje. Se você achar que tem liberdade para isso, fala para ele: vai acabar com a sua raça. Glória a Deus, glória a Jesus. Você pode se assentar. Uma alegria estar com vocês aqui hoje à noite, uma alegria poder servi-los do pão sagrado, da mesa do Senhor, da palavra de Deus. Eu vim para ministrar numa conferência o fim de semana, na igreja do pastor Frank, que foi apresentado, Frank Seixas. Ele é pastor em Oshawa, aqui pertinho, e um amigo de muito tempo, né? Aliás, ontem encontrei alguém e falou: pastor, e aquela história que você conta de alguém que dirigiu para o outro lá no Canadá, dirigido pelo Espírito Santo? Falei: olha, o outro já está na glória, mas o motorista era ele. E a gente aproveitou essa vinda, primeira vez da minha esposa aqui no Canadá, então nós descemos em Montreal, passamos em Ottawa, chegamos aqui a Toronto antes da pregação e aproveitamos, né, nessa passada para ir servindo a igreja, os irmãos em Cristo. E faz muito tempo que a gente ouve falar, e muito, tanto do pastor Wagner como do Ben-Hur. Eu não sei se vocês pagam as pessoas para falar bem, mas em toda parte eles estão fazendo o serviço direitinho. E a gente ficou feliz que deu certo estar junto. Estou feliz de estar acompanhado da minha esposa. Kelly, por favor, meu amor, fique em pé. Nós estamos casados há 23 anos. O Senhor nos deu 2 filhos preciosos. E a gente, como família, tem podido servir a Deus. Estou muito feliz de ver meu amigo Marco Antônio. Cadê o Marco Antônio? Acabei de vê-lo. Marco Antônio é pastor em Curitiba, na minha cidade. É um grande amigo. A gente mal se encontra lá e vem se encontrar aqui hoje. Parece estar de aniversário de casamento, passeando, é isso? 30 anos. Deus seja louvado. Parabéns. Parabéns. Glória a Deus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, por favor, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3. Enquanto você localiza, queria só falar rapidinho algo. Primeiro, além do ministério pastoral que eu estou exercendo pela graça de Deus há 25 anos, eu gosto sempre de me apresentar dizendo que meu principal chamado é o ministério de ensino. E a gente tem procurado servir o corpo de Cristo sem fronteiras denominacionais através desse ministério de ensino da palavra. Quando falo do ensino, não me refiro apenas à doutrina como um todo, o que certamente já é responsabilidade de todo ministro, mas de uma forma muito específica, Deus tem nos chamado para enfatizar, né? Eu gosto de dizer que o reino de Deus é constituído de princípios que Ele estabeleceu. E eu gosto de dizer que quando a gente entende esses princípios, gosto de chamá-los de os mecanismos do reino, e aprendemos a nos mover dentro deles, isso faz toda a diferença. O nome desse nosso ministério de ensino é orvalho.com. O orvalho nós tiramos do Cântico de Moisés: destile a minha palavra como orvalho. .com não está na Bíblia, você não vai achar em lugar nenhum. A gente aumentou no orvalho para te remeter ao nosso site, né? Nos últimos anos a gente também vem disponibilizando um aplicativo gratuito, disponível para todas as plataformas dos smartphones, dos tablets, e a ideia é prover material de ensino. Não apenas as minhas mensagens, tem material de muitos homens e mulheres de Deus, né, que vai te enriquecer lá, mas eu quero te encorajar, dar uma espiadinha depois, ou no site, ou mesmo baixar o aplicativo, né? Além disso, a gente tem usado muito todas essas ferramentas da internet, inclusive, né, o YouTube, onde a gente libera alguns programas semanais que eu tenho certeza que pode te acrescentar. Então, depois você pode dar uma olhadinha lá, youtube.com/Luciano Subirá. E eu gosto sempre, em todo lugar eu digo isso, primeiro de falar daquilo que é de graça, né, daquilo que o nosso ministério oferece gratuitamente, antes de falar daquilo que a gente trouxe para vender. Eu consegui trazer pouco, não muito, pouco material,
né? Vários títulos dos nossos livros, eles chegaram aqui já naquela condição de um fim de feira. E pelo que eu percebi, me parece que eles acabaram antes do culto começar. Mas tem um título, que é um dos livros nossos mais novos, mais recentes. Eu estou chamando esse de A Obra da Minha Vida. É o livro O Impacto da Santidade. Compromisso profundo, resultados extraordinários. Eu tenho certeza que esse conteúdo pode te abençoar e muito, né? Se você tiver interesse, a gente tem um pouco desse material no final da reunião. A gente tem ali um valor sugerido. O que significa isso? Se você puder, a gente gostaria que você pagasse o valor sugerido. Se você não puder, e para nós é sempre importante explicar que poder é um verbo diferente de querer. Então, se você não puder pagar o valor sugerido, você faz seu preço lá, né? É só você usar uma senha. Então, caso você precise, memorize aí a senha. É só você chegar ali e dizer assim, diante de Deus, eu não posso pagar o valor sugerido. Aí a pessoa lá do stand vai entender a senha, o código, vai dizer, pode pagar quanto? E aí você faz o seu preço. Alguma coisa nós vamos tentar arrancar de você. Porque tem uns irmãos assim, alguns acham que é para negociar desconto, eu digo, não é não. Outro dia um falou, não, pastor, dá para fazer mais barato, que eu quero comer um x-salada ali. Eu falei, então fica com o x-salada, querido. Eu falei, o dia que você aprender a investir mais na sua cabeça do que no seu estômago, sua vida vai mais para frente. Mas, enquanto isso, você já fez sua opção, né? Então, eu não queria que você fosse... Eu não ganho nada com os meus livros, então eu fico muito à vontade de falar isso para você, né? Mas também a gente semeia e oferta muito na vida de quem não pode. Então, se você não puder, o que eu falei é sério. Outro dia, uma irmã no Brasil me viu falar isso, chegou e falou, pastor, eu só tenho R$2, mas nem adianta. Eu falei, mas por que não adianta? Ela falou para mim, com certeza, seu livro custa mais do que isso. Eu falei, claro que custa. Ela falou, então nem adianta o senhor pegar os dois. Mas eu falei, mas pelo menos diminui meu prejuízo, né, criatura? Então, a gente quer que você também valorize, tá? Agora, esse e outros dos nossos materiais, caso não dê tempo, não conseguiu, ou não, né, queira fazer isso depois, a gente disponibiliza no formato de e-book, apesar da limitação da distância. É isso. Se você achar que tem liberdade, aí fala de novo para o irmão ao seu lado, deixa Deus te usar, vaso, me dá um livro desse de presente. Vai que cola. Filipenses, capítulo 3, versículos 7 e 8. Palavras do apóstolo Paulo, bem conhecidas por sinal. Ele diz, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Nesse texto, o apóstolo Paulo, como eu disse, com palavras que são bem conhecidas, porém eu classificaria de não tão bem compreendidas, ele está, na verdade, nos apresentando uma verdade poderosa, extraordinária. Quando ele começa a falar de lucro e perda, é evidente que não está falando de valores monetários. A classificação aqui não é financeira. Ele está falando de um outro tipo de valor. E nós sabemos que, mais do que emocional, ele está falando de valores espirituais. Basicamente, nós poderíamos trocar a expressão lucro ou perda para mais ou menos algo assim. O que para mim tinha muito valor, perdeu completamente o seu valor. O que para mim tinha muita importância, perdeu completamente a sua importância. Por quê? Qual é o diferencial? O que produz essa mudança de classificação nessa escala de valores, fazendo com que coisas que eram muito importantes se tornem agora nem um pouco importantes? É evidente que a entrada de nosso Senhor Jesus na vida de Paulo é o fator diferencial, porque ele usa a frase, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Conhecer a Cristo fez toda a diferença. Agora, essa frase aqui traduzida, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, na minha versão atualizada está como sublimidade. Talvez na sua esteja por causa da excelência. Se você estiver usando a NVI, a tradução vai ser por causa da suprema grandeza do conhecimento. Na verdade, todas essas, sublimidade, excelência, grandeza, são tentativas diferentes de traduzir uma palavra que no original grego é a palavra uperetio. E essa palavra, aqui traduzida como uperetio,
Na verdade, ela significa literalmente manter-se sobre, sobressair, elevar-se, destacar-se, estar acima, ser superior em posição, autoridade e poder. Na verdade, eu acredito que quando Paulo está usando essa palavra uperetio, que foi aplicada ao conhecimento, ele não está, na verdade, tentando dizer que o conhecimento de Cristo é que se sobressai aos outros conhecimentos. Eu acredito que Paulo está dizendo por causa do conhecimento daquele que se sobressai. Quem se sobressai é Cristo, não o conhecimento dele. Quem está elevado, quem está acima de qualquer coisa é Cristo. Então ele está dizendo, por causa daquele que está elevado acima de todas as outras coisas, o que antes dele entrar no cenário era importante, agora em comparação com a importância que ele tem, perdeu completamente o seu valor. Eu, na verdade, gosto de olhar para esse texto e durante muito tempo eu pensava que Paulo estivesse falando talvez de pecado, porque isso caberia na história de muitos de nós. O que para mim era lucro, os vícios. O que para mim era lucro, baladas. O que para mim era lucro, a gratificação da carne, a bebedeira. Né? Alguns de nós poderíamos estar falando desse prisma. Mas Paulo não está limitando o que ele está falando a pecado. Porque ele diz, eu considero como perda todas as coisas. Então ele não está falando de uma coisa só. Ele inclui todas as coisas nesse pacote, boas e ruins. Mas se tiver uma que mereça a atenção em relação às demais, nós vamos entender isso a partir dos versículos anteriores. Eu me lembro de um conselho que o papai me dava desde que eu era criança. Meu pai era um amante da palavra de Deus, um estudioso das Escrituras, e ele citava muito um ditado que já foi mais popular entre os crentes do que tem sido atualmente. Papai sempre citava esse ditado, dizia, texto sem contexto, não passa de pretexto. Ele dizia, meu filho, você não pode analisar 1 ou 2 versículos da Bíblia pensando, tirando eles do resto. Existe uma ideia sendo trabalhada, há um raciocínio em desenvolvimento. E não dá para a gente simplesmente tentar entender o que Paulo está falando nos versículos 7 e 8, antes de entender o que ele já vem fundamentando nas declarações anteriores. Então eu queria que você voltasse um pouquinho só nos versículos 4, 5 e 6 comigo. Onde ele diz, bem que eu poderia confiar também na carne. Essa é uma linguagem bíblica que fala não de confiar literalmente na carne, mas que fala do homem valorizar aquilo que diz respeito à sua capacidade, ao seu poder, à sua habilidade natural. Então, ele diz, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Nós podemos dizer que, no mínimo, o apóstolo Paulo está adotando um tom aqui sarcástico, na melhor das hipóteses. Imagina que o que ele está dizendo seria hoje, deveria ser ouvido mais ou menos nesse tom. Se algum de vocês se acha grandes coisas, eu mais ainda. Se alguém de vocês acha que é o cara, eu ainda mais. Agora, o que leva Paulo a adotar esse tom é o currículo que ele apresenta nos 2 próximos versículos. Versos 5 e 6. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. O que Paulo está dizendo? Quando ele diz circuncidado ao 8º dia, seria mais ou menos o equivalente a algum de nós dizer hoje, nascido e criado num lar cristão, apresentado e consagrado a Deus desde criancinha na igreja. Ele está dizendo aqui, a caminhada com Deus começou cedo, muito cedo. Na verdade, depois de dizer isso, ele diz, mas antes do meu 8º dia, quando fui circuncidado, já tinha uma história geracional. Ele diz, eu sou hebreu de hebreus, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Basicamente, o que ele está dizendo, tem muita história antes de sequer eu aparecer nessa terra. Em outras palavras, ele está dizendo, antes de meu pai me circuncidar, meu avô circuncidou meu pai. Antes do meu avô fazer isso com meu pai, meu bisavô circuncidou meu avô. Na verdade, meu tataravô fez isso primeiro com meu bisavô. Um dia desse, estava conversando com um pastor, e ele me confidenciou já ser a 5ª geração de evangélicos na família. Eu sou a 2ª. Meu pai foi a primeira, antes dele a gente não tem notícia de ninguém que tenha conhecido ou servido a Cristo. E eu fico muito feliz pelo privilégio de já ser uma 2ª geração. Meus filhos são a 3ª. Mas esse pastor que está falando comigo é a 5ª. Ele, na verdade, já tem os filhos no ministério, que são a 6ª geração, e já tem os seus netos todos servindo a Deus. 7 gerações. Quando eu fiz a conta, falei, meu irmão, 7 gerações. Olhei para ele e falei, isso aqui é pedigree de crente.
que Paulo está falando é algo parecido com isso, com a diferença de que era muito mais do que 7 gerações. Ele está dizendo aqui tem história de muitas gerações amando, temendo, obedecendo e servindo a Deus. Ele diz, pega a linha da minha ascendência, da minha linhagem de volta, pode subir até Israel, neto do patriarca maior Abraão, e todo mundo servia a Deus. Mas ele não para aí. Ele pega e faz uma declaração que muitas vezes a gente não entende o peso que tem. Quanto à lei, fariseu, fui fariseu. A maior parte do tempo que eu e você ouvimos a palavra fariseu, a gente só pensa num camarada religioso que Jesus confrontou e chamou de hipócrita. Mas eu e você precisamos, na verdade, entender que os fariseus, que também se tornaram religiosos e também tiveram um comportamento hipócrita, eles, na verdade, eram parte da seita mais severa dentro do judaísmo. Eram os mais dedicados ao cumprimento da lei. Eles eram o que, em alguns círculos hoje, alguns chamariam de os devotos. Então, em outras palavras, Paulo está dizendo, pense em alguém que se dedicou à lei. Depois ele diz o seguinte, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. A expressão perseguidor da igreja talvez seja a única coisa nessa lista que Paulo não só não se orgulhava, como na verdade se envergonhava. Mas ele coloca na lista não o fato de ter perseguido, ele coloca o zelo. É quase como se ele tivesse dizendo, persegui a igreja, foi mal. Mas a minha motivação era boa, era zelo. Em outro texto ele diz, eu era extremamente zeloso da tradição de nossos pais. Escrevendo aos Romanos, Paulo classifica a atitude dele antes da conversão, assim como do resto de Israel, de zelo sem entendimento. Mas embora nesse adjetivo tenha faltado entendimento, ele está dizendo, mas sobrava zelo. Então, em outras palavras, além de devoto, era zeloso. E ele termina o verso 7 com uma frase para lá de ousada. E diz, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. E aqui é onde a coisa pega. É como se ele estivesse literalmente dizendo, pegue as centenas e centenas e centenas e centenas de preceitos da lei. Avalie minha vida sob qualquer ângulo e diga onde foi que eu quebrei um só desses preceitos. Do que Paulo está falando nessa lista toda? Performance religiosa. E é depois de falar isso tudo que ele diz, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda. Então, se houver uma coisa que a gente possa destacar em detrimento de todas que classificam aí o que merece nossa atenção é justamente a performance religiosa. Eu não consigo falar desse texto sem voltar 11 anos atrás na minha história. A verdade é o dia 31 de dezembro de 2007. Último dia do ano, a gente acordou todo mundo mais tarde lá em casa, já naquele clima de feriado. O almoço também, consequentemente, foi um pouquinho mais tarde. E a gente sem pressa, nosso próximo compromisso depois do almoço era só o culto da virada. Eu lembro daquele momento em que meus filhos já não tinham mais paciência de continuar na mesa, saíram brincar. E eu e minha esposa Kelly ficamos ali conversando. Conversando sobre o culto da virada, conversando sobre as expectativas do nosso coração em Deus para o próximo ano. E foi naquele momento, enquanto a gente falava disso, que eu me vi empurrando meu prato, já praticamente vazio, de lado. E quando eu coloquei esse prato de lado, eu olhei para minha esposa e falei, preste atenção. E ela sabe quando eu digo isso, preste atenção, é o que eu vou falar agora, não tem mais volta. Falei para ela, nos próximos 21 dias, eu não vou comer absolutamente nada. Eu vou encarar essas próximas 3 semanas num jejum só na água. E quando eu falei isso, ela regalou o olho um pouquinho mais do que o normal. Porque até então eu nunca tinha feito nenhum jejum prolongado maior do que 2 semanas. E ela, quando eu falei das 3, ela me olhou, eu lembro que ela perguntou, Deus está te pedindo isso? Acho que ela queria ficar mais tranquila, se Deus pediu, está no controle. Falei, não, não pediu não, vou fazer porque eu quero. Quero mais de Deus, quero ir mais longe, quero romper com a mediocridade, quero entrar mais fundo no rio de Deus, eu quero mais daquilo que Ele tem. E eu lembro que eu olhei para minha esposa e falei, 2008 será na minha vida o ano da busca. E eu falei para ela, não vai ser só o jejum, eu vou me jogar de cabeça em tudo. Eu vou dar o melhor de mim em todas as áreas. Então, além do jejum, eu decidi que ia fazer muita loucura para Deus. Em 2008, só naquele ano, nunca fiz isso nem antes nem depois. Eu cheguei a ler a Bíblia toda, de capa a capa, 2 vezes em um mês. Eu estava decidido a entrar nesse lugar em Deus. Eu decidi que eu investi na minha vida de oração, no meu tempo com a palavra, na busca, no jejum. E eu entrei o ano com tudo. Apesar de manter as atividades pastorais, tanto na igreja como fora pregando, Deus deu graça, consegui terminar o jejum. E depois do final do jejum, tínhamos passado 3 semanas e meia, talvez quase 4. Eu ainda me lembro, era uma terça-feira à noite, 19 de fevereiro de 2008.
E nós tínhamos, a gente nem chamava aquilo de culto, era uma reunião de treinamento da nossa liderança. Normalmente a palavra era de alinhamento doutrinário, ou alinhamento da visão de trabalho, motivação, encorajamento. E normalmente a gente não tinha adoração, não tinha oferta, era só uma oração de abertura e já entrávamos com a palavra. E nesse dia, enquanto alguém orava, fazendo abertura, o irmão me olhou para mim com a cara de pidão, tipo aquelas do gato do desenho do Shrek, né? E ele faz um sinalzinho com o dedo assim, me deixa ministrar uma só. Ele dá o sinal, né, com a mão, só uma. Eu lembro que eu olhei para ele com a cara séria e fiz o sinal de volta, só uma. Né? Como quem diz, não é o nosso propósito, nós não estamos aqui para isso e queremos otimizar o tempo. Mas ele passou a mão naquele violão e começou a dedilhar e cantar uma música que eu ainda me lembro exatamente qual era. Uma canção do Marcos Witt que diz, eu te busco, te anelo, te necessito. E, gente, sinceramente, até hoje, 11 anos depois, eu não consigo explicar o que foi que aconteceu enquanto a gente cantava aquela canção. Mas eu brinco que alguém lá no céu resolveu apertar o botão que ativa o modo glória da reunião. Eu nunca vi nada igual, nem antes e nem depois. E num instante, eu não consigo definir isso de outra forma, num instante. Talvez como se a gente tivesse combinado, ensaiado, coreografado, talvez nem assim a gente reproduziria isso. Quase todo mundo naquela sala começou a chorar. Não estou falando de um choro qualquer, quando se emocionou e a lágrima correu no canto do olho. Eu estou falando de gente chorando assim, quase convulsivamente. Eu chorava que nem criança. E não era só o choro. Além daquela choradeira, eu vi que a maioria começou não apenas a se ajoelhar, a se prostrar com a cara no chão. Me lembro de alguns sentados nos cantos, encostados na parede, e aquele choro generalizado, e aquilo não parava. E eu ficava olhando aquilo tudo e não entendia por que eu estava chorando, por que os outros estavam chorando. Mas eu lembro de ficar questionando, Espírito Santo, o que é que está acontecendo? E, de repente, começou a me vir uma convicção de que Deus estava nos chamando a um lugar de arrependimento mais profundo. E eu pensei, faz todo sentido, esse tipo de choro, com esse nível de quebrantamento, de um chamado para arrependimento. Mas eu lembro de ter questionado o Senhor, arrepender do quê? Porque arrependimento é algo que você faz de forma específica. Não dá para fazer que nem aquela visita que você recebe em casa, que na hora de sair olha para você e diz, desculpa qualquer coisa. Você tem que ser específico com Deus, não dá para dizer só desculpa qualquer coisa. E eu estou ali orando e dizendo, Senhor, do que nós precisamos nos arrepender? Foi quando o Espírito Santo me trouxe a forte e clara convicção que nós deveríamos nos arrepender de não estarmos buscando a Deus como deveríamos. E foi aí que a coisa azedou para o meu lado. Até porque eu estava no ano da busca. Eu estava fazendo coisas para Deus que eu nunca tinha feito na minha vida. Eu olhei para uns abençoados naquela sala e pensei, tem uns cabeção que merecia isso, mas dentro de mim minha reação foi, eu não tinha que estar ouvindo isso. E, na verdade, tudo dentro de mim ficou indignado. Todos os meus sentimentos, pensamentos, é lógico que não abria a boca. Eu mordi minha língua, não queria verbalizar isso de forma alguma. Até porque meus pais, desde que eu era criança, me ensinaram a respeitar pelo menos 2 tipos de gente. Quem é mais velho e quem tem mais autoridade. Eu acho que Deus é no mínimo os 2. Mais velho que eu e tem mais autoridade que eu. Mas eu mordi a língua, eu falei, eu pensei comigo, eu não posso falar, mas todo o meu sentimento dentro de mim queria gritar de volta para ele. Se isso não está bom para você, quando é que vai estar? Eu tinha vontade de falar para ele, 21 dias, sem comer nada. E eu ainda tenho que me arrepender, irmão. Se ele só falasse, dá para melhorar, eu ia dizer, eu concordo. Mas depois disso, ainda tenho que me arrepender por não estar buscando como deveria. A vontade era dizer, se não está bom, quando é que vai estar bom? E apesar de não ter falado nada, como diz o salmista, a palavra ainda não me chegou à boca e tu já sabes. Pensa na relação transparente a do crente com Deus. Um Deus onisciente, presciente. Você pensou, Ele ouviu. Você sentiu, Ele ouviu. O que você vai pensar ou sentir daqui a alguns anos, Ele já ouviu. E apesar de eu não ter verbalizado, pensando, não posso falar, só de ter sentido. Ele não apenas ouviu, mas Ele respondeu. Eu nunca vou esquecer a frase que eu ouvi naquele dia. Ela virou o tema dessa mensagem. Ela virou um livro que eu publiquei no ano passado. A frase que eu ouvi foi, até que nada mais importe. Ele disse, quando você chegar ao ponto onde nada, absolutamente nada, é tão importante para você como eu sou. Ele diz, você chegou ao lugar onde eu espero que você chegue. Ele me disse, você nomeou 2008, o ano da busca. Ele diz, mas nesse momento você não está caminhando nessa direção. A única coisa que você fez foi melhorar a performance da busca. Você está quebrando todos os seus recordes. Está jejuando mais do que jejuava antes, está lendo mais a Bíblia do que lia antes. Isso não significa que o seu coração esteja mais interessado em mim do que estava antes. E a casa caiu para o meu lado.
Sabe, eu não estou falando contra a performance. Se ela for uma consequência do desejo por ele, ótimo. Um efeito colateral, ótimo. Agora, o que ela não pode é se tornar a substituição do anseio por ele. É possível eu e você termos alta performance em aspectos da vida cristã e pouca paixão por ele. Vamos dar alguns exemplos? O Senhor Jesus cita o profeta Isaías, dizendo que foi a respeito de vós, hipócritas, que Isaías profetizou. Isaías tinha profetizado mais de 700 anos antes. É lógico que Isaías não profetizou só para aquela geração. O que Jesus estava falando é que aquela profecia ela vinha replicando geração após geração. Por quê? O comportamento deles é, na verdade, o comportamento do homem. É natural que isso se replique. Inclusive, acredito que hoje, 2000 anos depois de Jesus ter falado, 2700 anos depois de Isaías ter profetizado, a gente continua tendo o mesmo comportamento. E aí Jesus diz, bem profetizou Isaías a respeito de vós, como está escrito, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É possível ter uma alta performance de adoração e pouca entrega de coração para ele. Aliás, sabe o que é curioso? É que muitas vezes a gente acha que Deus está atrás da nossa adoração. E eu quero dizer, ele não está. Tem uns crentes que eu acho que eles têm uma mania de grandeza, que eles pensam, a adoração não era boa o suficiente no céu. Deus teve que criar gente para dar um up, para dar uma melhora no nível da adoração. Irmão, deixa eu te dizer algo, Deus nunca esteve atrás da sua adoração, Deus não precisa da sua adoração, e não é bem isso que ele quer. Na conversa de Jesus com a mulher samaritana em João 4, Jesus não diz que o Pai procura adoração, ele diz que o Pai procura adoradores. Isso significa que o que Deus quer não é a sua adoração, quem Deus quer é você. Sua adoração é o meio através do qual ele vai ter o que ele quer, que é você. Mas muito mais do que o seu culto, ele quer você. Agora, olha como é contraditório. Deus está atrás de mim, muito mais do que da minha adoração, mas eu dou adoração, mas meu coração eu não entrego. Eu digo, adoração só pode ter, o adorador não vai ter, não. É contraditório. E a gente está dando um exemplo. Nós podemos falar de várias áreas. Oferta. Assim como Deus não está atrás da adoração, Deus nunca esteve atrás da oferta. Deus está atrás do ofertante. Malaquias 1,9, com tais ofertas nas vossas mãos, aceitarei a ele a vossa pessoa. O que Deus aceita ou rejeita não é meramente a oferta. Em primeiro lugar, o ofertante. É o que está lá em Gênesis 4, a primeira menção de oferta na Bíblia. Deus se agradou de Abel e da sua oferta, mas não se agradou de Caim e da sua oferta. O ofertante sempre vem primeiro. A gente pode deixar de lado o assunto da adoração e da oferta e ir para trabalho, serviço. Apocalipse 2,2. Carta ao anjo da igreja de Éfeso. Conheço as tuas obras, o teu labor e a tua perseverança. Sob todos os ângulos que você examina a igreja de Éfeso, era uma igreja de alta performance. Você pode olhar pelo livro de Atos, analisar pela carta aos Efésios, pela carta do Apocalipse, pela história. Em todas as análises você descobre que era uma igreja de alta produtividade. Aliás, o Senhor fala de uma progressão. Conheço tuas obras, eram ativos. O teu labor, isso já fala de entrar no nível do cansaço. Mas quando ele fala da perseverança, é o que quando nós estamos encorajando nossa liderança a trabalhar mais, a gente diz que é o último nível. É o nível do sangue nos olhos e faca no dente. É quando você diz, nós vamos além da motivação, nós vamos além da força natural, nós vamos dar o que a gente tem e o que a gente não tem. E esse era um povo de alta performance. Mas o Senhor diz, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. O que ele está dizendo? Performance altíssima, estratosférica. Desejo, paixão, interesse por mim. Está lá no chão, está lá no chinelo. E naquele dia eu comecei a enxergar que muitas vezes nós estamos valorizando aquilo que não é o que Deus mais quer. E deixando de entregar a Ele o que Ele mais quer. Deus criou o homem para quê? Você já parou para pensar nisso? Em Atos, no capítulo 17, Paulo está pregando na cidade de Atenas. O maior palco da filosofia do mundo, não só dos dias de Paulo, até hoje. Não se estuda filosofia sem remeter-se aos antigos mestres da Grécia. Talvez nenhum outro lugar da Terra teve tanto questionamento por metro quadrado daquelas questões básicas filosóficas. Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Talvez não teve em nenhum outro lugar da Terra tanta gente fazendo esses mesmos questionamentos como lá em Atenas. É para esse povo, sedento de resposta, que Paulo está pregando. E nessa pregação ele diz no verso 26 de Atos 17, de um só povo, de um só homem, perdão, Deus, uma clara referência a Adão, diz, Deus fez todas as raças e tribos dos homens, nós todos. Para que de um Deus fez todo mundo? Ele diz, havendo fixado os limites da sua habitação,
Havendo estabelecido os tempos pré-determinados, ok, mas por que de um ele fez nós todos, ainda que ele fixou tempos e limites? O verso 27 inicia com indicativo de propósito. Talvez nenhum outro texto da Escritura seja tão claro a respeito do porquê da existência da humanidade. E diz assim, para que buscassem a Deus. Eu e você existimos com um propósito, com uma finalidade, buscar a Deus. Você pode falar para o irmão que talvez te dê um livro de presente no final, isso? Fala, você existe para buscar a Deus. Para não fazer acepção de pessoa, fala para um outro aí, fala, você existe para buscar a Deus. Agora, olha o que o verso 27 diz. Para que buscassem a Deus. Ele diz, e eu gosto muito dessa frase, se porventura, tateando, o possam achar, se bem que ele não está longe de cada um de nós. Quem que busca alguma coisa tateando? Quem está desprovido ou limitado da visão. Há um tempo atrás, estava numa casa e deu um blackout, não sei se foi no bairro ou na cidade. Quando ficou tudo escuro, os adolescentes, filhos nossos estavam lá, foram os mais rápidos, enfiaram a mão no bolso, tiraram os smartphones, acenderam as lanternas, problema resolvido. Eu comecei a rir junto com os outros pais e disparei o comentário, na minha época não era assim. Falei, na minha época a gente já estaria palpando as gavetas, tentando achar a bendita vela e a caixa de fósforo para não ficar no escuro. E por que a gente saía palpando? Porque não tinha condição de ver. O que Paulo está dizendo com isso? Que Deus sabia que o homem que ele criou pecaria, que o pecado traria cegueira espiritual, nos limitaria, mas ele esperava que esse homem, ainda que na limitação de cegueira espiritual saísse, mas onde está Deus? Onde está Deus? Eu preciso achar Deus, e muitos de nós batemos em muitas portas antes de ter um encontro com Cristo, é verdade ou não é? Só que apesar da limitação de buscá-lo apalpando, a Bíblia diz, o qual, todavia, não está longe. Em outras palavras, Deus nunca quis dificultar o jogo. Jeremias 29, 14, ele diz, e serei achado de vós. Toda vez que eu cito esse texto, eu lembro de quando meus filhos eram uns toquinhos de gente, já estão tudo crescidos. E teve uma brincadeira que eu fazia com os dois, eles têm 3 anos de diferença, tanto Israel como Alice, em momentos diferentes fiz isso com os dois. Eu gostava de esconder e eles tinham que me achar. Mas como eu comecei a brincadeira quando eles eram muito pequenininhos, ainda não tinha chegado naquela fase da esperteza que a criança atinge logo, eu tinha que facilitar. E o que eu fazia? Eu facilitava até demais. Então, na hora de eu me esconder, eu me ajoelhava na frente do sofá, cobria só a cabeça com a almofada, deixando o corpo todo para fora. E penso num corpo que já foi maior do que é hoje. E daqui a pouco vinha um deles e dizia, achei você. E eu abraçava, beijava, fazia festa, mas dentro de mim, segurando para não falar, quem não acharia? O corpo todo para fora. É lógico que eu não ia falar isso, porque a ideia era justamente que eles me achassem. E eu celebrava o que aconteceu, mas dizer que eu dificultava? Claro que não, eu facilitava. Eu creio que Paulo está falando algo parecido. Esse Deus que nos criou para buscá-lo, Ele quer que a gente o encontre, e Ele não vai dificultar. Mas tem um ingrediente inegociável para que essa busca funcione, ainda que Ele facilite. Está lá em Jeremias 29, 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Para que essa busca funcione, que não adianta melhorar a performance, a gente tem que aumentar o interesse. A gente tem que pôr o nosso coração nisso. E naquele dia, enquanto me corrigia, o Senhor falou comigo, você parece aquele homem da história do supermercado. Resumindo a história, marido e mulher, a gente brinca que o crente não briga, ele tem excesso de comunhão. Então os dois, não é que brigaram, tiveram comunhão exagerada, saiu muita faísca. Tinha passado uns dias, já não tinham resolvido aquela situação e houve uma mediação. Protesto do homem. Essa mulher sempre quis que eu fosse com ela no supermercado. Eu não gosto, eu odeio supermercado. Eu lembro de ter dito para ele, tu não está sozinho, o sindicato é grande. Mas depois que ele desabafou sobre não gostar do supermercado, ele disse, passou uns dias atrás. Eu me ofereci para ir com a minha mulher no supermercado, esse lugar onde eu não gosto de ir. Não foi ela que pediu, eu me ofereci porque queria agradá-lo. O senhor acredita que quando nós voltamos do supermercado, essa louca dessa mulher, ele estava assim, bem alterado, me disse que não quer mais que eu vá com ela no supermercado. Ela não sabe o que quer, ela está maluca. E ele desabafou, esbravejou. Quando ele terminou, a irmã, que o tempo todo estava quieta, só com a mão e o dedinho erguido, tipo assim, depois dele, minha vez. Ela disparou de forma objetiva, tranquila. Ela falou, pastor, eu nunca quis que ele fosse comigo no supermercado. Quando ela falou isso?
Eu brinco que o homem endemoniou, porque bravo ele já estava. Então, o próximo nível, eu não sei qual a classificação, mas ele perdeu o controle. Quando ela disse, eu nunca quis que ele fosse, eu não queria que ele fosse comigo no supermercado, ele começa a esbravejar do outro lado. Eu estou falando que ela é louca, tem testemunha. Aí ele chamava os filhos. Fulano, Beltrano. Acho que ele queria botar a família toda para depor. Aí eu falei, segura a onda aí, campeão. Agora é a vez dela. Virei para ela e falei, irmã, já que ele te interrompeu, deixa eu te dizer uma coisa, até eu estou com dificuldade de acreditar na senhora. Que a senhora nunca quis que esse homem fosse com você no supermercado. Falei, a senhora pode até não ser daquelas donas, porque tem dessas, que além de querer que o marido vá junto no supermercado, ainda quer discutir a relação em público, empurrando o carrinho. Falei, mas mesmo não sendo dessas, dizer que a senhora nunca quis isso. Eu falei, eu vou te dar 2 chances. Ou a senhora corrige o que falou, ou se explica. Ela falou, me explico. E ela falou, o que eu queria não é que ele fosse comigo no supermercado. O que eu queria é que ele quisesse ir. E o que ela falou foi tão profundo, que eu levei uns minutos para entender uns 18%. Falei, sei. A irmã pode explicar melhor? O pastor não queria que ele fosse, eu queria que ele quisesse ir. Eu falei, essa parte eu ouvi, eu quero entender isso. Ela falou, pastor, se o que eu quisesse é que ele fosse, ele está certo, está bravo. Porque supostamente ele teria me dado o que eu queria. Mas o que eu queria não é que ele fosse, é que ele quisesse ir. Eu falei, é essa parte que está pegando para mim. Ela falou, pastor, o senhor tem que ver como esse homem foi no supermercado. A cara que ele fazia o tempo todo. A reclamação não era só quando ele verbalizava. Quando não verbalizava, a sinalização, a linguagem corporal estava lá. A cara de aborrecido, olhando para o relógio, mesmo quando ele não estava reclamando e perguntando que hora ir embora. Falou, pastor, ninguém merece uma companhia dessa do lado. Ela disse, sinceramente, eu não achei que ele estava lá porque queria me agradar ou me honrar. Ela falou, sabe o que eu ficava pensando? Ele deve ter feito uma coisa tão terrível, mas tão terrível, que ele pensou, qual o pior castigo que alguém como eu merece? A coisa mais odiosa do mundo que é acompanhar a mulher no supermercado. Então, eu achei que esse negócio estava mais para autopunição do que para tentar me agradar. Então, ela diz, eu me recuso a concordar com o que ele está dizendo. Eu não queria que ele fosse, eu queria que ele quisesse ir. Então, se ele não consegue ter a vontade de ir, para fazer isso de boa vontade, então que não vá nunca mais. Eu olhei para ele e falei, irmão, é difícil admitir isso, mas ela tem razão. O Espírito Santo falou comigo, você parece o homem da história do supermercado. Você está lendo a Bíblia como nunca leu antes, com a mesma cara daquele homem do supermercado. Gente, para ler o tanto de vezes que eu decidi ler a Bíblia aquele ano, eu não consegui fazer isso só no meu tempo devocional de manhã. Eu tinha que gastar horas lendo a Bíblia. Então, normalmente, depois do dia de trabalho, porque eu não estava de férias, aquilo era para o ano todo, eu chegava em casa, ou viajando fora no hotel, e aí eu ia gastar algumas horas pagando a minha cota diária que eu tinha me proposto a ler. Às vezes era 2, 3 da manhã, eu estava lá quase dormindo na Bíblia, dizendo, não posso deixar acumular, tenho que pagar essa de hoje, porque amanhã tem outra. O Senhor me disse, você está até fazendo, mas a sua cara parece a do homem do supermercado. Sabe o que ele falou para mim? O que eu queria não é que você me buscasse, o que eu queria é que você quisesse me buscar. E foi aí que toda a percepção do relacionamento com Deus começou a mudar para mim. Deixa eu te dizer algo importante, querido. Eu amo a minha esposa. Mas, na verdade, isso é uma obrigação que eu e cada marido aqui tem. Efésios 5, a gente tem um imperativo. Marido, amai as vossas mulheres. Não está lá um hashtag fica a dica. Está lá uma ordem. O não cumprimento da ordem é desobediência. Então, resumindo, eu sou obrigado a amar minha mulher. Eu não tenho escolha. Mas eu fico pensando, se cada manhã que eu acordasse do lado da minha esposa, desses 23 anos de casado, eu falasse para ela, eu amo você. Quando ela fosse abrir um sorriso de satisfação, atropelasse ela com outra frase, dizendo, fazer o quê, né? Deus mandou, não tem jeito mesmo. Então, já que não tem opção, estamos aqui, né? Vamos cumprir a obrigação. Eu fico me perguntando se a gente ainda estaria casado e se tivesse, qual seria a qualidade do matrimônio. Mas, pastor, não é a sua obrigação? É. Ela não sabe disso? Sabe. Então, qual é o problema? O problema é que ela não quer que eu cumpra a obrigação com mero senso de obrigação. Ela espera que, para cumprir a obrigação, encontre um senso de prazer. Porque o senso de prazer comunica o valor que ela tem. Então, quando mesmo sabendo que eu sou obrigado a amá-la, eu olho para ela com um sorriso no rosto e digo, amo você, eu estou dizendo para ela, a minha obrigação deixou de ser um peso,
por você ser uma pessoa cativante, extraordinária, fascinante. Então isso não é a carga, você me motiva, você me torna, né, fácil o cumprimento do meu dever e da minha responsabilidade. Com isso eu estou valorizando quem ela é. Agora, se eu cumpro obrigação pela obrigação, estou dizendo, não importa quem você é, você não tem valor nenhum para mim. O que importa é que eu esteja bem na fita. O que importa é que nem você, nem Deus, nem ninguém reclame de eu não ter cumprido minha obrigação. Então, se eu amasse só com o senso de obrigação, em momento nenhum estaria valorizando ela. Eu estaria apenas de forma egoísta, dizendo, estou valorizando o cumprimento do meu dever, e só. Isso, além de egoísta, é no mínimo muito arrogante. Naquele dia, o Senhor falou para mim, além de melhorar a performance e não interesse, a única coisa que você conseguiu é ficar um pouco mais metido do que estava antes, quebrando seus recordes. Sabe, a gente consegue entender isso no relacionamento natural, mas por que não com Deus? E Deus nunca vai cobrar de mim e de você o cumprimento do dever pelo cumprimento do dever. Quando perguntaram a Jesus qual é o maior de todos os mandamentos, disseram para o Senhor, dispara uma aí que está acima do resto. Jesus nem hesitou e não titubeou. Ele diz, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, entendimento e força. Mas na hora que ele confronta o anjo da igreja de Éfeso, ele não diz, ô cabeção, você não sabe que me amar de todo o coração, alma, entendimento e força é o maior mandamento, por que é que você não está cumprindo? Não. Quando o Senhor fala com o anjo da igreja de Éfeso, ele diz, lembra de onde caíste. Para que ele está apelando? Não é por senso de obrigação. Quando ele fala lembra, eu acredito que ele está tentando mexer com o senso de prazer. Se você lembrar que o que nós já tivemos antes foi melhor do que está agora, é possível que você sinta saudade de um lugar mais intenso e profundo no nosso relacionamento. E diz, se você lembrar e perceber que está fazendo falta, eu quero que você se arrepende e volta. Ou seja, Deus está dizendo, não estou cobrando de você a performance, eu só quero recuperar você. Meu irmão, e você fomos criados para ter comunhão com Deus. Quando Adão pecou, Deus não perguntou para ele, o que é que você fez, Adão? A pergunta de Deus para Adão foi, aonde você está? Deus está dizendo o quê? O problema não é o que você fez, Adão. O problema é para onde o que você fez te levou, para longe de mim. Deus está dizendo, eu quero você de volta, Adão. Esse é o clamor dele para o anjo da igreja de Éfeso. Volta, volta. Mas volta não pela obrigação de ter que voltar. Volta lembrando que quando nós estamos juntos de forma íntima e intensa, é bem melhor do que como está agora. Então Deus está nos chamando a um lugar como igreja de irmos muito além de qualquer nível de performance, mas de nos aprofundarmos no entendimento, no amadurecimento, de que de fato Ele espera de nós esse interesse. Quem está entendendo, diga amém. Naquele dia, o Senhor me disse que muitas vezes nós temos errado, cedendo não apenas a valorização da performance. Quando Paulo está dizendo que para mim era lucro, ele está colocando nisso a valorização da performance. Mas ele diz, a valorização da performance perdeu completamente o seu valor, porque essa mentalidade antiga, religiosa, de simplesmente cumprir com a obrigação e me orgulhar de como eu sou bom, caiu por terra, quando eu entendi o quão importante, extraordinária, fascinante, cativante é a pessoa do Senhor Jesus. Em Lucas 14, Jesus nos ensina algo interessante. Ele diz, o reino de Deus é semelhante a um homem que preparou um banquete. Banquete na Bíblia fala de comunhão, fala de relacionamento. Não é comer só para repor as forças. Não é só matar a fome. É a valorização do relacionamento. E o que é que Deus quer que a gente tenha nele? Salmo 25, 14 diz, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Então, ele apresenta uma figura que eles entendiam. Deus está oferecendo um banquete. Mas quando o banquete estava pronto e os convidados foram chamados, está em Lucas 14, de 15 a 20. E diz, essas pessoas começaram a dar desculpas. Se você analisar as desculpas, nada do que eles estão falando é ruim em si mesmo. O primeiro que dá desculpa diz, comprei um campo, preciso experimentá-lo, rogo-te que me tenhas por desculpado. Aquisição de uma propriedade, alguém ia achar isso ruim? Nunca, em 25 anos de pastorado, de alguém reclamou, pastor, semana tensa, difícil, que foi, não, comprei a casa própria. Quem é que reclama desse tipo de coisa? Normalmente o crente chega empolgado, bênção de Deus, resposta de oração, cumprimento de promessa, ninguém vai reclamar. O segundo chega e diz, comprei 5 juntas de bois, preciso experimentá-los.
Para quem vivia de tirar o sustento da terra na época, 5 juntas de bois, os bois eram os New Holland, os tratores da época. Isso significava um aumento significativo da produtividade. Tenta imaginar com a cabeça de alguém hoje, você produzindo mais, vendendo mais, significa o quê? Está ganhando mais recursos entrando. Quem é que ia reclamar disso? O terceiro chega e diz, casei-me, portanto não posso ir. Então, se a primeira e a segunda desculpa não fala de algo ruim, a terceira menos ainda, porque o casamento é a ideia e criação de Deus. O casamento não é errado. Errado é a escolha que alguns fazem de com quem casar. Errado é a escolha que alguns fazem de como tocar o matrimônio, mas o casamento não é errado. Agora, o problema, ou a questão, o ponto, não é se essas coisas são ou não são lícitas. Elas são lícitas, não tem nada de errado nelas. O problema é quando as coisas certas passam a ocupar o lugar que não devia. Isso se chama distração. Muitas vezes nós estamos deixando de buscar Deus, ou por valorizar mais a performance do que o interesse, ou estamos perdendo o interesse porque nos distraímos com outras coisas boas. Aquele dia, 11 anos atrás, o Senhor me disse, o problema de vocês, durante muito tempo, você tem dito que seu maior inimigo é o pecado. Ele disse, você não está errado quando entende que o pecado é inimigo. Você está errado quando acha que esse é o único inimigo. Além da valorização exagerada da performance, um outro inimigo que tem roubado vocês de mim são as distrações. E naquele dia, eu quero terminar com essa história. O Senhor falou comigo, você lembra da história do videogame do seu filho? Falei, lembro. Na época que o negócio estava vivo ainda dentro de mim. Meu filho tinha 8 para 9 anos de idade, quando isso aconteceu. Então Deus falou comigo 11 anos atrás. Ele está com 20 para 21. Devia ter acontecido menos de 2 anos. Eu falei, lembro. O que era o episódio? Gente, eu lembro quando isso ainda era novidade. E eu cheguei em casa com o PlayStation 2. Quando era novidade, zerado, na caixa. Todos os videogames que meu filho teve antes eram usados, eram ganhos. Aquele eu cheguei com zerado na caixa. Não é que esse menino ficou feliz, ele teve um surto de alegria. Eu nunca vi ele fazer tanta festa por um presente. Ele corria em casa, ele pulava, ele gritava, ele jogava no chão, ele estrebuchava, ele me abraçava, me beijava, segurava minha bochecha, dizia, esse é o melhor pai do mundo. Aí saia para o novo ciclo do surto, que ficava repetindo. Gente, eu nunca vi meu filho tão feliz, deu gosto de ver. Eu ficava pensando, acertei o presente. Eu fiquei feliz da felicidade dele. Já aconteceu isso para você, como pai? Ficar feliz pela felicidade do filho? Mas pensa na felicidade que durou pouco. O que eu comecei foi raiva daquele videogame. Porque depois que eu dei ele para o meu filho, eu perdi meu filho para o videogame. Eu estou num ritual já de uns 15 anos, onde eu fico em média 3 dias por semana fora de casa. Quinta, sexta, sábado. Voltava para ficar de domingo a quarta e na outra quinta sair de novo. Sempre morei, a maior parte desses anos em Curitiba, perto de casa. Perto assim, na hora do rancho é 15 minutos. Então, quando desci, pegava a mala, dizia para Kelly, avisa as crianças que eu estou chegando. Eles ficavam na maior expectativa, eu abria a porta, ele estava lá, já pulava em cima de mim, já começava a festa, a volta do papai para casa, depois do bendito videogame, para não falar o que eu penso dele. Eu abria aquela porta, só estava a Alissa, minha caçula. A gente fazia festa, brincava. Depois, que ela cansava daquilo tudo, saía, vai olhar presente, papai trouxe. Eu dizia, Israel, cadê você? Ele, já vai, só vou passar de fase. Bom, teve uma época da minha vida que eu não podia ouvir a frase, passar de fase. Um dia um pastor no evento falou, você ora por mim? Eu falei, ora pelo quê? Não, eu sinto assim que ministerialmente vou passar de fase. Eu falei, se quer que eu ore, arruma outra frase. Acho que ele ficou pensando, o cara é maluco, não entendeu, foi nada. E o Senhor me disse, você lembra da história do videogame? Eu falei, lembro. Ele disse, pois é, vocês fazem a mesma coisa comigo o tempo todo. Coisas que vocês quiseram tanto, buscaram tanto, pediram tanto, estão tomando o meu lugar. Ele diz, alguns de vocês me deixaram depois de prosperar materialmente. E o deixar, querido, não estou falando de gente desviou. Estou falando de gente que nem percebe o convite dele mais para o banquete. Ele diz, alguns de vocês me deixaram depois que prosperaram profissionalmente. Ele diz, alguns de vocês me deixaram, incluindo você, depois que prosperaram ministerialmente. E eu percebi que, às vezes, até na intenção de agradá-lo, nós podemos nos distrair. O que é que você acha que aconteceu com Marta? Marta e Maria recebem Jesus em casa. Maria está aos pés do Senhor, valorizando a presença, valorizando a comunhão, dizendo que o mais quero está aqui, é o Senhor. E
E o resto do mundo pode se acabar. Mas Marta está aborrecida e ela vai intimar Jesus ainda para botar pressão na irmã. Não te incomoda que minha irmã me deixou servindo sozinha? Ela achou que Jesus ia comprar a briga dela, ficar do lado dela. O que ela não esperava foi a invertida que ela levou. Aliás, por 7 vezes na Bíblia, Deus fala com alguém 2 vezes seguida, chamando ele pelo nome 2 vezes seguida. Abraão, Abraão, Simão, Simão, Marta, Marta. Se ela tivesse essa revelação, já teria gelado a espinha só de ouvir Jesus falar, Marta, Marta. Acho que ele ia pensar, deu ruim. O Senhor olha para ela e diz, poucas coisas são necessárias. Ou mesmo uma só. Eu quero terminar com essa frase. Tem muitos crentes pagando uma fortuna para alguns coaches dizer para eles o que é e o que não é importante. Eu não sou contra isso. Organize sua vida, mesmo que te custe um alto investimento. Não estou falando mal disso. O que eu não entendo é o crente pagar uma fortuna para o coach dizer o que é importante, mas não ouvir o que Jesus, no mínimo, para rebaixá-lo, o maior de todos os coachings, está dando a dica de graça do que realmente importa na vida. Ele diz, poucas coisas são necessárias, ou mesmo uma só. Ele diz, no final das contas, no frigir dos ovos, diria a geração dos meus pais. Nunca entendi o que era o lance do ovo. Mas a gente sabia que ele está dizendo, no final das contas, uma coisa realmente conta. O que é essa uma coisa? Buscá-lo. A razão pela qual eu e você existimos. E não faz sentido que nenhum outro tipo de conquista nos empolgue a ponto de nos afastar dele. Quem está entendendo, diga amém. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Olhe para cá um instante. Stanley Jones, missionário metodista por cerca de 50 anos na Índia, fez uma declaração no seu livro, O Cristo de Todos os Caminhos, que me chama a atenção. A Índia até hoje é um lugar de muita perseguição ao Evangelho, porque conversão é algo proibido. Mas Stanley Jones disse o seguinte, o maior inimigo do cristianismo não é o anticristianismo, é o subcristianismo. Ele estava dizendo, o nosso maior inimigo aqui não é a perseguição, é um evangelho fora do padrão estabelecido por Deus. É um sub-evangelho. Sabe, querido, nós não podemos simplesmente acreditar que a vida cristã se resuma apenas em eu e você, como crianças, ficar desejando os nossos videogames e papai do céu dando à custa da perda do nosso relacionamento. Nós precisamos entender que é algo maior do que isso. C.S. Lewis, famoso escritor, dizia, o cristianismo, se é verdadeiro, tem infinita importância. Se é falso, não tem nenhuma importância. Ele dizia, o que ele não pode ser é de moderada importância. Na verdade, hoje Jesus é tudo na minha e na sua vida. Ou ele não é nada. Ele não pode ser mais ou menos importante. O problema das distrações é que elas elevam a importância de outras coisas quase que no mesmo patamar da importância que ele tem. E quando o Senhor diz sobre chegarmos no lugar onde nada mais importe, é onde ele importa tanto. Onde ele tem tanto valor para o meu e para o seu coração, que as outras coisas, diante da importância que ele tem, começam a desvalorizar. Elas não são mais importantes. Me dói o ouvido quando eu ouço um crente dizer, minha religião não permite. Eu e você não temos que deixar de lado o que é proibido, simplesmente porque é proibido. Nós vamos chegar ao lugar onde o nosso interesse por ele é tão maior, que as outras coisas não concorrem. Aquela mulher de Potifar, imagina ela pensando, olhando para José e pensando, esse cara é maluco. Podia estar me apresentando depois, nas suas conversas, e gabando para os amigos, falando do troféu, peguei a mulher do Potifar. Imagina José do outro lado pensando, pobrezinha, nunca vai entender que troféu não é ela. Troféu é o sorriso no rosto do meu Senhor. Sabe, querido, isso é uma área. Outro dia alguém perguntou, pastor, esse livro que o senhor lançou é sobre paixão por Jesus, falando até que nada mais importa. Eu falei, não é muito mais do que isso. Fala de um lugar de senhorio, de primazia, de entendimento, de importância que vai regular todas as outras áreas da nossa vida. Eu não vim aqui te apontar o dedo, eu não vim aqui jogar pedra em você, eu não vim falar mal do seu relacionamento com Deus. Eu vim trazer uma mensagem de um Deus que te ama tanto, que se importa tanto, tanto com você, que Ele fica olhando dizendo, é ruim que eu vou ver essa nossa relação deteriorar e não fazer nada. É ruim que eu não vou lutar para ter o melhor de cada um deles. E eu vim trazer a mensagem desse Deus amoroso que está te dizendo,
Lembra de onde caíste. Arrepende e volta. Deus está dizendo, mais do que a sua adoração, mais do que a sua oferta, mais do que o seu serviço, eu quero você. Eu quero você que eu quero. Feche seus olhos. Espírito Santo, se o Senhor não vivificar essa palavra, terá sido só um discurso, só uma palestra. Mas nós precisamos mais do que isso, e nós clamamos por mais do que isso. Abre os olhos do nosso entendimento. Traz aquela aplicação personalizada que só o Senhor pode fazer. Que haja em nós resposta. Que o coração de cada um dos meus irmãos e irmãs se aqueça, ouvindo o teu chamado, e que o Senhor encontre em nós resposta. Eu clamo em nome de Jesus, em nome de Jesus, até que nada mais importe, até que nada, absolutamente nada, seja tão importante como o Senhor é. Fala com Deus, querido, do seu jeito, da sua maneira, na sua linguagem. O objetivo é você ficar em pé, mas ora como você achar melhor, em pé, sentado, de joelho, no seu lugar, aqui na frente, lá no fundo, como você quiser, em voz alta, em voz baixa. Mas coloca a sua vida diante dele, dá uma resposta para ele hoje. Nós agradecemos, Senhor, esse teu amor insistente, que não desiste de lutar pelo melhor nesse relacionamento. Te agradecemos, porque o Senhor não traz mera cobrança ou condenação sobre nenhum de nós, apenas um lembrete do quão importante ainda somos aos teus olhos. E o teu amor nos constrange. Nós queremos ser completamente teus. Sopra sobre os nossos corações. Faz algo não só na nossa mente, não apenas na razão, e nem só nas emoções. Toca o coração de cada um de nós. Que haja ajuste na motivação da busca, para valorizarmos não a performance, mas quem o Senhor é. Que haja ajuste no nível de importância que de fato te damos. Que haja entendimento para não mais nos deixar enredar pelas distrações. Que haja capacidade de decidir fazer do Senhor a nossa prioridade e o nosso bem maior. Para, como Paulo dizer, o que para mim era lucro, era importante, tinha valor, perdeu a sua importância em comparação com a importância que o Senhor tem. Que possamos chegar ao lugar de viver como homens e mulheres gigantes de Deus que andaram nessa terra, viveram. Poder dizer como Wesley, que não se admita no coração nenhum outro desejo ou propósito cujo objeto supremo não seja o Senhor. Que ao sair desse lugar, nenhum de nós te trate como uma torneira a ser fechada ou um interruptor de uma lâmpada a ser desligado. Que aquilo que o Senhor começou aqui continue, progrida, se desenvolva. É a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga eu recebo em nome de Jesus. Se a pessoa ao seu lado não estiver orando e não for atrapalhá-la, fala para alguém à sua volta, até que nada mais importe. Jesus olhou para Marta e diz: Marta, Marta, você está distraída com tantas coisas.
poucas são necessárias, ou mesmo uma só, do que Jesus falava. E diz: Maria escolheu a boa parte, essa não lhe será tirada. Jesus deixa claro o que é. Era a escolha de Maria. Porque isso, na verdade, não é apenas um entendimento, é uma escolha. Então, que cada um de nós possa fazer a escolha. Amém? Foi um prazer servi-los na mesa do Senhor. Deus abençoe ricamente sua vida, em nome de Jesus. Pastor Wagner, alguém tem que tirar esse microfone de mim. Deus abençoe. Eu quero fazer 2 tipos de convite antes de terminarmos. O primeiro deles, vou colocar nessa ordem hoje. Talvez você entrou aqui hoje e esteja se perguntando como é que veio parar aqui. Você estava desviado, afastado de Cristo, distante do Senhor Jesus. Talvez você não desviou da igreja, mas você sabe que sua comunhão com Ele se tornou realmente tão fria e distante, a ponto de muitas vezes você ter vergonha de dizer que é evangélico ou que é cristão. E você sabe que algo está acontecendo dentro de você e não é natural. Você sabe que o discurso de um homem não poderia fazer a bagunça que está acontecendo aí dentro de você. Que o que está acontecendo aí é mais do que um misto de emoções. Esse aperto dentro de você é o Espírito Santo te chamando de volta, dizendo: eu quero você, eu não desisti de você, eu não quero que você saia sem poder se reconciliar com o Senhor. Mas talvez você esteja aqui a primeira vez, ou até já tenha vindo outras vezes aqui, ou em outra igreja evangélica, mas ainda não entregou sua vida a Jesus. Talvez esteja dizendo: eu nem consegui entender esse raciocínio todo, mas tem algo mexendo forte aqui dentro de mim. Às vezes as pessoas me perguntam: o que é isso? Eu digo: com o tempo você vai entender. Nós chamamos ele de o Espírito Santo, e ele está te chamando para que você se doe a Cristo, para que você seja dele. Então não posso terminar a reunião sem dar uma oportunidade a essas pessoas. Alguém aqui hoje que quer se reconciliar com o Senhor Jesus ou entregar a vida a Ele? Se houver, nós queremos orar com você. E quando a gente pergunta, não é para tentar expor você, não é um momento de sessão, constrangimento. Não, 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 não. Jesus disse que a festa nos céus, quando um pecador se arrepende. E Ele mandou a gente orar para que a vontade dEle seja feita aqui na terra como é feito no céu. Então Ele quer que tenha festa aqui também. Isso para nós é um momento de festa, de alegria. A maioria de nós é um dos momentos mais esperados do culto, quando alguém vai dar essa alegria a Deus, aos anjos e à igreja de Jesus. E nós queremos nos alegrar com você. Então alguém falou: pastor, a parada tem que rolar mesmo em público. Eu digo: tem. Ideia de Jesus. Ele diz: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai e dos anjos que estão nos céus. Então tem que ser diante dos homens. Mas ele diz: mas todo que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai e dos anjos que estão nos céus. Então, se houver uma única alma que precise tomar uma dessas 2 decisões, já vai ter festa o suficiente no céu e aqui na terra. Alguém queira tomar essa decisão hoje e permite que a gente ore com você? Se houver, dá um sinal com a sua mão. Levante ela bem alto. Eu quero orar com você. Eu tenho certeza que há pelo menos alguém aqui que precisa desse posicionamento. Às vezes tem gente que procura depois: pastor, eu vim aqui, não tive coragem de fazer antes. Isso não significa que a gente não vai te ajudar, mas não há momento melhor do que esse. Outro dia eu perguntei para alguém: por que não veio antes? Ele falou: pastor, era meio que um mico ir lá na frente de todo mundo. Eu falei: não, 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 mico foi o que Jesus passou por você na cruz. Considerado um assaltante, tratado como criminoso, envergonhado publicamente, não só com acusações contra ele, mas a forma como despido foi crucificado. Eu falei: aquilo foi mico. Você tem um privilégio. Alguém queira tomar essa decisão já agora? Se houver, eu quero que você levante sua mão. Eu vou pedir mais do que isso. Vou pedir para você checar com o da direita e da esquerda. Vira para a pessoa do seu lado. Pergunta para ele: você já entregou sua vida a Jesus? Mesmo se ele falar que sim, fala: você tem certeza? Dá uma checada aí para ele. Você está precisando reconciliar?
Fala para ele, se você quiser, nós vamos junto lá na frente. Que Jesus me ama. Se você sentir que precisa de ajuda, dá uma forcinha. Não precisa puxar pelos cabelos, mas dá uma forcinha. Explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Oh, porque mais alguém? Pastor, eu posso fazer isso outro dia. A Bíblia diz: hoje é o dia aceitável. Hoje é o tempo aceitável. Hoje é o dia da salvação. Se houver mais alguém. Pastor, minha cabeça disse que eu não estava assim tão ruim ou desviado, mas meu coração está dizendo que eu preciso fazer algo. Obedeça seu coração. Corre para cá, nenhum de nós vai te julgar. Nós vamos nos alegrar com você. Pastor, e o resto de nós? Eu não vou fazer nenhum apelo específico, que nenhum de nós escapa do que foi falado aqui antes, em algum nível, de alguma forma. Faz 11 anos que eu entendi essas verdades e eu venho trabalhando nelas. E não importa quantas vezes eu fale, eu ainda cito o convite dele dizendo: eu quero mais você. Então você pode ajustar isso no seu lugar. Então, se houver mais alguém, vem para cá. Pastor, eu queria que vocês pudessem ter o privilégio de orar, de abençoar essa pessoa querida e encerrar a reunião como Deus dirigir. nosso amigo Santo Espírito venha aquecer os corações, vem com